Aforismo 20 do audiolivro Tao Te Ching de Lao Tse. Interpretação do mestre Seixas. Deixe de pensar e finalizarão os seus problemas. Que diferença há entre o sim e o não? Qual diferença existe entre o êxito e o fracasso? Deve valorizar o que os outros valorizam e evitar o que os outros evitam? Que ridículo! Os demais se agitam como se estivessem diante de um grande desfile. Apenas eu me encontro despreocupado. Apenas eu permaneço inexpressivo, como uma criança antes de saltar o riso. Os outros têm o que necessitam. Apenas eu nada possuo. Apenas eu vago sem rumo, como alguém sem um lugar. Sou como a um idiota, minha mente está vazia. Outros brilham, apenas eu sou o escuro. Outros são agudos, apenas eu sou lento. Outros têm ideias claras, apenas eu ignoro. Vou à deriva como a uma onda no mar. Viajo sem propósito, como o vento. Sou distinto dos demais, me alimento dos peitos da grande mãe. Interpretação de Seixas. Lao Tse incide em um dos grandes problemas do gênero humano, a excessiva atividade mental que se mostra em muita distração e fantasia. Pensar não é errado, mas fora de oportunidade, de lugar e tempo, e sem qualquer controle presencial, se converte em foco de toxicidade cognitiva. Aprofundemos isto. Se A é igual a B e B é igual a C, então A é igual a C. Isto devido às relações, neste caso de igualdade, que há entre algumas variáveis. Por lógica, deduzimos facilmente as relações entre as variáveis iniciais e extrapolamos a uma outra variável adicional. Isto fica claro no mundo das matemáticas. No entanto, em nosso cotidiano se intrometem os pensamentos, as emoções e os sentimentos. A lógica brilha por sua ausência. O ser humano é desordenado ao pensar e ao sentir. Pensa e sente supondo metas, mas entre a ação e as metas, instrumentaliza o medo, a esperança, a tristeza e mil necessidades ou demais desejos. Isto converte as metas em algo absolutamente aleatório, sem qualquer sequência lógica possível. As metas corrompem-se em função das necessidades pessoais. Quando introduzimos uma varinha na água, a parte submergida parece estar dobrada, torcida, devido à diferente velocidade da luz na água. Assim, ocorre quando se pensa sem lógica. A retidão que deveria projetar o futuro se encontra distorcida quando a introduzimos no mar das próprias necessidades e desejos, os quais não correspondem ao momento presente. Pensar em excesso e de forma desnecessária implica em intervir mentalmente e intoxicar os momentos com informação que não é relevante neste instante. Não há habilidade em pensar nem em sentir. O taoísta não busca mudar o mundo para se obter um resultado específico. Nós, habitualmente, buscamos modificar as variáveis para que as consequências destas variáveis sigam na direção que desejamos. O taoísmo afirma: não pode intervir, não podemos modificar nada porque no final, o que tem que acontecer, acontecerá. Se parece como assistir a uma partida de futebol que já aconteceu. Podemos jogar com as emoções, com a incerteza do resultado, mas o certo é que o resultado já está estabelecido.
Os eventos que ocorrem na vida são o acúmulo ad infinitum de causas prévias. Tudo ocorrerá, não há saída. Não entender isto acaba em sofrimento que produz o querer modificar os atos e suas consequências. É assim que uma das mais interessantes apresentações que são compartilhadas tanto pelo Vedanta Advaita como pelo Taoísmo é a ausência de intervenção na ação. Infelizmente, geralmente se associa como sendo a ausência de interesse, indiferença, fatalismo ou passividade. No entanto, o que se apresenta é focar na ação a partir de um cenário com ausência de egoísmo, como diz o Vedanta, ausência de sentido protagônico, carente de identificação egóica e de desejo de fruto. Falar de não intervir não apresenta ataraxia, conceito sobre o qual incidiremos adiante, mas sim há uma intervenção sem a presença de alguém que intervém e se identifica com a ação como sendo um fazedor ou protagonista da ação. Implica em uma aceitação tácita e presencial das circunstâncias e situações da vida. É uma aceitação inteligente, entendida como uma resposta ao momento presente, de tal maneira que o instante que acontece seja o que é no momento correspondente. É o wei, responder ao momento presente, fazer sem fazer, porque se fizer sem quem faça no momento presente, não há ausência de ação, há ausência de quem a faz. Fim do aforismo 20 do audiolivro Tao Te Ching de Lao Tse. E obrigado ao mestre Seixas pela informação que desafia o status quo de nosso habitual reativo intelecto.